a vida eterna e as obras más. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, Nova Versão Internacional. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Observem esse detalhe. Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Que palavra linda, né? Igreja gloriosa do Senhor, povo santo, amados de Deus, escolhidos por Ele para serem seus filhos desde antes da criação do mundo, selados com o Santíssimo Espírito de Deus. Meus irmãos amados, hoje eu quero falar a respeito da vida eterna e das obras más. Por que eu quero falar sobre isto? Porque em nossos 2 estudos anteriores, nós falamos a respeito da vida eterna, né? E o primeiro deles, da semana retrasada, nós falamos que a vida eterna não vem da religião, não vem de obras, sejam obras boas, sejam obras religiosas, porque há esses 2 tipos de obras, né? As boas obras, que é fazer o bem, etc., e as obras religiosas, que é frequentar o templo, cumprir todo o cerimonialismo, o famoso paga-preço, entre aspas, né? E aí cumpre o cerimonialismo e participa ali do sistema religioso e é membro da placa denominacional e sacrifica para lá e jejua para cá e come santa ceia para lá. E as pessoas vivem envolvidas com tudo isso, né? Achando que essas obras é que trazem a vida eterna, né? Então a pessoa faz as boas obras, que é bom que faça, tá? Eu não sou contra. Irmão Cristiano, você é contra que as pessoas do meio religioso façam boas obras? Claro que não. Independentemente do caráter que as boas obras são feitas, elas têm que ser feitas, isso é bom. O problema está na intenção da religião. Esse é o ponto. O problema está na intenção da religião. Porque a religião faz boas obras para alcançar de Deus a vida eterna, para alcançar as bênçãos. Vocês estão entendendo? Esse é o problema. Então, a religião tem esse raciocínio. Para você ser salvo, para você, quem sabe, aquilo que eu sempre digo, né? Quem sabe, tá? Quem sabe, eventualmente você vai ser salvo. Mas para você ter uma chance de ser, você tem que fazer boas obras e ser religioso. Frequentar o templo e fazer todo aquele processo religioso ali. Esse é o raciocínio, né? Então as pessoas fazem com esse caráter. Vou fazer uma boa obra aqui, uma boa ação, porque Deus está me vendo, e isso pode redundar na minha salvação no futuro. Gente, por mais que eles não falem abertamente que este é o raciocínio, este é o raciocínio. Porque a religião, boa parte dela, a religião chamada cristã em especial, né? Eu me refiro em especial a esse segmento, eles dizem que é pela graça. Praticamente todos os segmentos hoje do chamado cristianismo, né, a maioria diz que prega graça. Você prega graça? Sim, aqui é graça, com certeza, estamos no tempo da graça. Bom, de fato eles estão corretos nesse sentido, né? Todos nós, filhos de Deus, estamos no tempo da graça. A graça é eterna, é um pacto eterno. Um pacto feito para sempre. Então nós estamos sempre debaixo dessa graça maravilhosa de Deus. Então, cronologicamente, todos estão debaixo da graça. Mas a questão não é apenas estar cronologicamente. A questão é você estar mentalmente debaixo da graça. Ou seja, você ter a revelação do Evangelho da graça em sua mente. Para você entender de fato o que foi a graça e o que é, né? Foi no sentido, eu falo no passado, no sentido da cruz, né? Do que Jesus fez na cruz, ao morrer, ao ressuscitar, ao trazer o seu reino. Então, a pessoa, para usufruir dessa graça, ela tem que conhecer. Não tem como. Como é que você vai usufruir sem conhecer? Uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma grande herança. Um parente distante deixou uma grande herança. Mas a pessoa não sabe, ela não vai usufruir.
Ela só vai usufruir se algum advogado, algum agente aí do Estado chega com um testamento ali e diz para a pessoa, olha, você tem direito aqui, ó, seu parente, fulano de tal, deixou para você. Aí a pessoa, sabendo daquele processo ali, daquele documento, ela vai usufruir então daquela herança. Então a pregação da graça hoje é isso, sabe? A gente não prega o evangelho, eu sempre digo isso, né? Não é para salvar as pessoas para a eternidade, porque isso Jesus já fez. Todos os filhos de Deus que foram escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo já têm a vida eterna. Ela já foi consumada. Nós temos um estudo, eu vou deixar na descrição do vídeo quem está pela gravação, tá? Os 3 atos da salvação. Então você não tem que pagar preço nenhum, ser religioso, fazer boas obras para ser salvo, para ter a vida eterna. Não. Você é filho de Deus, Ele te escolheu, te elegeu, o Espírito confirma com o seu Espírito isso. Você é uma pessoa de boas obras, você é uma pessoa de boa índole, você é uma pessoa de caráter, que é dirigida pelo Espírito, que é dirigida pela palavra. Você é filho, filha de Deus, você foi eleito antes da fundação do mundo. Por isso que você tem essas características. E aí, veja, você não precisa fazer nada para isso. Irmão cristiano, tem que fazer a obra para ser filho de Deus e, consequentemente, ter a vida eterna? Não, você faz porque você é. Você faz porque você foi feito para isso. Então, veja a diferença. Nós lemos aqui Efésios 2:10. O que você leu comigo aqui? Que os filhos de Deus foram criados em Cristo para fazer boas obras. Aí no contexto, nos versículos 8 e 9, o que Paulo fala? Pela graça vocês são salvos, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, né? E não vem das obras. Gente, isso é muitíssimo claro. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí no 10 o Paulo fala, fomos criados em Cristo para as obras. Então veja, não são as obras que colocam você na posição de filho e, consequentemente, permite que você tenha a vida eterna. Não. As obras são a consequência. Entende? Fomos criados para as boas obras, como acabamos de ler aqui no primeiro versículo. Então, não é a obra que torna você filho e que te dá a vida eterna. Não. Você nasceu filho de Deus, você nasceu já com a vida eterna e, consequentemente, você terá boas obras, uma vez que a palavra te é revelada. Uma vez que você é guiado pelo Espírito. Claro que você vai ter boas obras e você, então, vai ser guiado pelo que a palavra revela. Entende? Então veja, as obras não têm relação com a vida eterna ou com a perdição eterna. Quando eu digo isso, eu estou me referindo à causa, tá? As boas obras e as obras más, sim, elas estão relacionadas à vida eterna e à perdição eterna, mas não como causa. É bom deixar isso claro, né? Não é como causa, é como consequência. Então veja, eu vou apresentar mais uma vez aqui. Eu peço a você que já entende do assunto, que você tenha um pouco de paciência, tá, meu irmão, minha irmã? Eu sei que há muitos irmãos que nos acompanham há muitos anos, conhecem profundamente a graça, estão sempre estudando aqui conosco. E claro, esses conceitos aqui, a maioria de vocês até já conhece, principalmente quem está ao vivo conosco. Mas o nosso objetivo com o estudo de hoje é dirimir as dúvidas em relação às obras más dos irmãos que estão começando agora. Porque alguns irmãos assistiram os nossos estudos, os 2 anteriores, né, falando de vida eterna, e ficaram com essa dúvida. Mas, irmão Cristiano, você está dizendo então que quem faz obras más também está salvo? Veja, não necessariamente. E esse é o ponto de hoje. Só que para esse raciocínio ser bem fundamentado, eu quero apresentar mais uma vez esse conceito das 2 sementes e da eleição e da predestinação. Porque, veja, a palavra do Senhor, ela apresenta 2 sementes. E esse é um conceito, amados, que também é eterno aqui no mundo. Porque as 2 sementes, elas vêm desde o primeiro casal. E esse conceito segue, até porque a semente má, ela é terrena. Eu já expliquei isso, né? Há pessoas que dizem assim, o Senhor salvou a todos, não existe semente má, etc. Outros dizem que nunca existiu, alguns dizem que existiu, deixou de existir depois do ano 70. Assim, são delírios extrabíblicos, porque não tem nada na Bíblia que aponte para isto. Pelo contrário, a Bíblia diz que a semente má é terrena.
O Paulo fala, né, os que são da terra são terrenos. Assim como o terreno que vê o primeiro homem, são os que são terrenos também, ou seja, eles têm origem terrena. A terra, esse ambiente que nós estamos aqui fisicamente, é, por assim dizer, o habitat natural deles. É importante entender isso. Então, nesse mundo material aqui, sempre haverá as duas sementes, porque os filhos de Deus nascem fisicamente aqui. Este é o plano de Deus, eu não vou questionar. Há pessoas que questionam, né? Mas se Jesus já voltou, se o reino já veio, por que nós estamos nascendo aqui? Ué, amados, é o plano de Deus, gente. Deus criou a terra, e a Bíblia deixa isto muito claro, para ela ser habitada. Entende? Deus não criou a terra para ela estar vazia em algum momento da história. Ele a criou para ser habitada. Então o reino já veio? Sim. Tudo já se consumou? Sim. Mas o plano de Deus segue. Então as pessoas nascem nesse mundo para cumprir esse plano de Deus. A terra foi criada para os homens, para a vida, e essa vida tem que continuar aqui. Só que aqui, veja, não é o reino de Deus. O reino de Deus está aqui em nós. O reino de Deus, do ponto de vista territorial, ele é o paraíso. O Paulo chama o paraíso também de terceiro céu. Entende? É onde o trono de Deus está, onde os filhos de Deus estão em corpos glorificados. É onde Jesus Cristo ressuscitado assumiu o trono de Deus, porque ele é Deus eternamente. Este é o terceiro céu, é o paraíso. Lá, no paraíso, sim, lá não tem má semente. Quando a Bíblia fala do fim da má semente, este raciocínio sempre está relacionado ao paraíso. Você não pode interpretar que não há má semente aqui. Não há no paraíso, lá não tem como. A palavra diz que a carne e o sangue não podem entrar e herdar o reino de Deus. E a origem da má semente é apenas terrena. Nós temos também origem terrena? Sim, só que nós somos celestiais. O Paulo fala, né? Assim como o homem terreno, se referindo ao primeiro Adão, assim são os terrenos. Ou seja, eles têm apenas origem terrena. Eles não são celestiais, não são espirituais. Por outro lado, os filhos de Deus têm a imagem do que é terreno, mas Paulo os chama de celestiais, porque Jesus também é celestial. Vocês estão entendendo? E temos a mesma origem do Senhor, somos espirituais. Então, esse momento que estamos vivendo aqui é apenas um momento de vida terrena, cumprindo esse chamado de Deus, de povoar a terra. Só que veja, a nossa casa não é aqui. O que o apóstolo Paulo fala? Ele se referindo à vinda do Senhor, né, que se cumpriu no ano 70, só que, claro, quando Paulo escreveu as suas cartas, eles estavam antes da consumação de todas as coisas. Paulo disse o quê? A nossa cidade está nos céus, no paraíso, né, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade está nos céus. Quando fala da nossa cidade, não fala só de onde nós moramos, mas também da nossa origem. Então os filhos de Deus, além de terem a origem terrena e terem a imagem do que é terreno, que é a carne, a natureza humana, os filhos têm origem celestial. Percebe? Então a nossa cidade, na verdade, é o paraíso. E nós vamos retornar para lá. Já estamos lá espiritualmente, por quê? Porque o reino de Deus habita em nós, né? Jesus disse, olha, quando o reino vier, vocês não vão vê-lo, nem aqui, nem ali. Não foi o que ele disse? O reino de Deus está dentro de vós. Então veja, o reino de Deus, ele não é aqui na terra física. O reino de Deus está aqui em nós, filhos de Deus. Espiritualmente nós estamos ligados ao paraíso, porque o reino está dentro de nós. Vocês estão entendendo o ponto, né? Então veja, há duas sementes. Aqui sempre haverá, eu vou repetir, aqui na terra é a origem da má semente, então nunca vai deixar de ter má semente aqui. Só que aqui também tem os de origem celestial, que somos nós, filhos de Deus. E nós fomos criados, então, para as boas obras. Então, deixa eu apresentar para os irmãos que ainda não conhecem esse conceito. Veja, rapidamente, gente, tá? Eu não vou me aprofundar muito, mas eu quero só apresentar uma base para você ver que o que eu estou falando é bíblico. Tá? Agora veja,
Irmão Cristiano, eu quero me aprofundar nisto. Eu gostei desse assunto de eleição, duas sementes, etc. Olha, vou deixar na descrição do vídeo o link dos nossos estudos de eleição e predestinação. Tá? Nós temos um link, uma playlist no YouTube com diversos estudos a respeito deste assunto. Tá? E vou deixar também um link com 3 estudos sobre esse assunto, a nossa trilogia mais recente. Eu vou recomendar o seguinte: assista primeiro essa trilogia, que são esses estudos mais recentes, que estão bem completos. São 3 estudos, que na verdade é um estudo só, dividido em 3, né? Que tem um conteúdo bem completo desse assunto de eleição e predestinação. Depois que você assistir a esses 3 estudos, aí eu te recomendo que você assista aos poucos aos demais. Então vou deixar os 2 links dessas 2 playlists que nós temos no YouTube na descrição do vídeo. Mas eu vou te dar uma base. Observe só o que Jesus falou. Mateus 13, versículos 24 e 25. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente. Como nós já vimos recentemente, estudamos, a boa semente foi plantada, por assim dizer, ainda na eternidade. Por quê? Porque o Senhor elegeu o seu povo desde antes da fundação do mundo. Já vamos ler isso aqui, tá? Então a boa semente foi plantada na eleição. Então o Senhor plantou boa semente em seu campo. Quando? Antes da fundação do mundo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio. O inimigo aqui é o quê? É o velho homem, é a natureza humana. Tá? Nesses estudos que eu falei agora há pouco, isso está muito mais bem explicado. Tá? Esse trecho aqui está mais bem explicado. Como eu falei, não vou me aprofundar muito hoje. Então veio o inimigo e semeou a semente má, o joio, no meio do trigo e se foi. Então, veja, o Senhor semeou a sua boa semente na eleição. Isso foi antes da fundação do mundo. Só que o mundo foi criado. E aí o primeiro homem foi criado e por meio dele veio o pecado. Então, com o pecado, a má semente foi plantada. A má semente são os descendentes, do ponto de vista da carne, né, do velho homem, que é Adão, o primeiro Adão. Então, o joio é a erva daninha, é o que nasce aleatoriamente. Então, no mundo há 2 sementes. Olha só, gente, eu vou falar para vocês. As 2 sementes estão desde o início em Adão e Eva. É só você parar para pensar um pouquinho. Por meio de Adão veio o que para o mundo? O pecado, consequentemente a morte, condenação e tudo mais. Não foi? Paulo fala isso, deixa muito claro. Por meio do primeiro homem, o pecado entrou no mundo, consequentemente a morte. Pensa bem. Eu te pergunto, um filho da salvação traria uma consequência como esta para o mundo? Não, não traria. Porque, como você acabou de ler comigo no início, os filhos de Deus foram criados para as boas obras. Pegou? Por isso que Adão, o primeiro, porque Jesus foi o segundo, né? Houve 2 Adões. O primeiro foi, de fato, o primeiro Adão. O segundo foi Jesus, que veio para ser o Adão da nova criação. Tá? Esse é o ponto. Então, houve 2 Adões. O primeiro trouxe o pecado. Jesus, como segundo Adão, trouxe a libertação do pecado. Então, veja, em Adão havia a má semente, a origem dele foi apenas terrena, né? Só que o Senhor criou a Eva. Ah, mas irmão Cristiano, a Eva veio de Adão. Sim, a Eva veio de Adão, mas observe o que Paulo fala, escrevendo aos Romanos no capítulo 9, que o Senhor da mesma massa, olha o detalhe, da mesma massa, o Senhor fez vasos para honra e outros para desonra. Então Adão e Eva foram a mesma massa? Sim, mas foi um vaso para honra e um outro para desonra. Adão para desonra, a Eva para honra. Vocês podem observar, por exemplo, uma palavra profética em relação a Eva, onde diz que o descendente de Eva pisaria na cabeça da serpente. Pegou isso aí? Ou seja, é uma boa obra, né? Então, da origem de Eva, da linhagem, vamos dizer assim, houve essa profecia contra a serpente. Também não vou entrar nisso agora, que não é o tema. A gente vai desenvolver esse raciocínio em outra oportunidade, tá? Mas o fato é que houve essa profecia, que da descendência de Eva viria aquele que pisaria a serpente. Então ali você vê 2 sementes. A semente má
por meio dela de Adão. Ah, irmão Cristiano, mas a Eva que pegou o fruto e tal. Mas foi Adão que recebeu de Deus a incumbência. Deus não falou nada com Eva, ele falou com Adão. A ordem que ele deu foi para Adão, e Adão desobedeceu. Percebeu? Então ele é o responsável. Por isso que Paulo fala, por meio de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Duas sementes desde o princípio. Os dois filhos ali iniciais deles, Abel e Caim, duas sementes. Vocês acham que Deus recebeu a oferenda de Abel por quê? Ah, porque a de Caim era pior? Não. Perceberam? Duas sementes, boa e má. Ah, irmão Cristiano, mas Abel foi morto. Mas veio 7. E a descendência seguiu. Vocês estão entendendo? Duas sementes. Semente boa, ou seja, aqueles que foram predestinados para as boas obras. Semente boa. Perceberam, né? Essas duas sementes são os filhos da salvação da perdição, celestiais e terrenos. Sabe? Por aí vai. Árvore boa, árvore má. Entende? São as duas sementes. Vocês se lembram, por exemplo, dos malfeitores da cruz? Que morreram ali junto de Cristo, né? Um de um lado, outro do outro. Ali foram as duas sementes representadas na morte de Jesus. Vocês podem notar que um reconheceu Jesus como rei. Entende? Reconheceu Jesus, a soberania de Jesus, etc. O outro debochou de Jesus. Duas sementes. Percebeu? Então, a boa semente, os filhos da salvação, foram predestinados a serem filhos de Deus. Foram eleitos e predestinados. Efésios 1, 4 e 5. Eu vou ler de novo, tá, gente? São esses dois clássicos, né? Toda vez que eu falo desse assunto, nós temos que ler esses dois clássicos, tá? Para dar fundamento para aquele irmão que ainda não conhece bem o assunto. Vamos lá. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Ou seja, a escolha foi nele, não foi em nós. Como alguns dizem, né? Ah, não, ele escolheu porque ele viu de antemão quem iria aceitar Jesus por livre-arbítrio. Poxa, gente, pelo amor de Deus. Amados, isso é uma forçação de barra terrível. O sistema religioso prega isso. Veja bem, amados, há muitos anos, e eu participei do sistema por 20 anos, um pouco mais de 20 anos, eu nunca tinha ouvido falar disso, de eleição, predestinação. E olha que eu fui batista, fui pentecostal, a maioria da minha vida religiosa foi em uma chamada igreja pentecostal. Eu fui batista, frequentei por um pouco tempo a igreja adventista. Eu caminhei aí nas igrejas, né? Então, eu nunca tinha ouvido falar disso. Só que esse assunto veio à tona e eles começaram então a adaptar. E o pessoal está falando de eleição, predestinação, vamos adaptar isso à nossa visão. Aí o que eles criaram? O Senhor elegeu quem ele sabia que iria aceitar Jesus no futuro. Gente, onde você encontra isso na Bíblia? Desculpe, amado, não tem lugar nenhum isso aí. É uma invencionice. Não tem essa que Deus ele é presciente, né? O Senhor é onisciente, né? Até mais do que presciente, ele é onisciente. Então ele sempre soube quem iria aceitar Jesus. Aí ele elegeu estes. Ué, amado, isso não faz sentido, porque a escolha dele foi critério dele. Ele nos escolheu nele. Então é soberania dele, não nossa. Muito bem. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 5. E em amor, então, né, consequentemente, em amor nos predestinou. Então ele elegeu, e a esses que ele elegeu, ele deu um predestino. Irmão Cristiano, que destino prévio foi esse? Ser filho de Deus. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Perceberam? Em momento algum, o Senhor levou em conta a vontade do homem. Que vontade do homem? Que isso, gente? Isso é um absurdo teológico. Não, ele viu a nossa vontade, ele respeitou, né, aqueles que o aceitariam no futuro, né? Então ele respeitou o livre-arbítrio e aí ele elegeu esses. Gente, por favor. É um absurdo total. Romanos 8, 28 e 29.
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você recebe essa palavra? Pois eu recebo, para todos nós. Esses que Deus ama são quem? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Meu irmão, você tem um chamado na sua vida para ser filho de Deus? Sim, irmão Cristiano, eu tenho. Pois é, esse foi um propósito dele. Ele quis, ele te escolheu para isso. 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Veja, esse conhecer é o quê? Foi que ele elegeu. Ele elegeu quem ele conhecia de antemão. Percebe? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que coisa linda, né? Ele conheceu os seus espiritualmente e os elegeu, a critério dele. Nós fomos chamados, os filhos de Deus em geral, foram chamados segundo o seu propósito. Então, houve um propósito de Deus feito antes da fundação do mundo. Entende? Por isso que há duas sementes. Porque há a semente boa, que foi eleita antes da fundação do mundo, que ele plantou, como nós lemos, né? E há o joio, que foi plantado posteriormente pelo inimigo, que é o velho homem. Então o joio, a semente má, a árvore má, aqueles que são terrenos, são, por assim dizer, ervas daninhas. Entende? Então o que restou para eles? As obras más. Por isso que eu disse no início, as obras são consequência. Irmão Cristiano, as obras têm a ver com a vida eterna? Sim, no sentido da consequência. Não que elas causem a vida eterna ou causem a perdição eterna. Não. As obras, elas são um reflexo de quem nós somos. Se você é da boa semente, principalmente se você recebeu a revelação do Evangelho, obviamente você vai ter boas obras. Mas até mesmo independentemente de você ter ouvido o Evangelho, você já tem a tendência de ser bom dentro de você. Porque é a característica da boa semente. Por isso que o nome diz, é semente boa. Entende? Então, Cristiano, aquele irmão que é da boa semente, mas ele ainda não ouviu o Evangelho da Graça, ele é bom também. Entende? Só que, veja, a graça aperfeiçoa isso. Mas ele já nasceu bom, porque a semente é isso, é o que nasce. Quando fala semente, gente, está falando de origem. Então a origem da pessoa é boa. Entende? Aí quando ela tem a revelação da graça, do Evangelho, e ela começa a caminhar pela palavra de Cristo, a vida dela é ainda mais aperfeiçoada. Mas antes disso, a pessoa já tinha uma tendência de ser boa. Ah, irmão Cristiano, você está dizendo então que Deus predestinou as pessoas para serem más e predestinou as obras más? Será que é isso que eu estou falando aqui? Não, não é. Amado, vamos lá. A palavra deixa claro que o Senhor predestinou os seus filhos, e predestinou as boas obras para esses filhos. A palavra não fala de predestinação para ser do mal. Então, os da perdição não foram predestinados. Eles são apenas destinados. Uma vez que eles não foram eleitos e nasceram neste mundo como uma erva daninha, eles já são do mal. Não foi Deus que os predestinou para serem do mal. Foi o que restou. Entende? Vou repetir. Deus predestinou a boa semente. Ele elegeu e predestinou para serem seus filhos. E predestinou as boas obras para os seus filhos. Fomos criados para as boas obras, e não por elas, mas para elas. E os da perdição, eles são joio, são erva daninha. Uma vez que eles não têm origem celestial, eles naturalmente são do mal, porque a sua origem é carnal apenas. Está entendendo o ponto? E aí o que restou para eles, né? As obras más. Então Deus não predestinou obra má. Deus não predestinou a perdição. Consequentemente, ele não predestinou obras más. Isso é simplesmente uma consequência da existência deles como erva daninha que são. Perceberam? Está muito claro isso, né? Então, com esse raciocínio, vamos compreender a questão das obras. Fica fácil entender. Porque as pessoas perguntam assim, irmão Cristiano, mas
O irmão diz que o Filho de Deus já nasce salvo. Mas e as obras más? E aquele que faz o mal, que é uma pessoa perversa, faz isso, faz aquilo? Ele já é salvo? As pessoas têm essa dúvida. Porque se os filhos de Deus já nascem salvos, né? Então, veja bem, abençoados, é importante você entender essa questão das duas sementes. O problema do sistema religioso é que, como eu disse em nossos estudos anteriores, o sistema retira o raciocínio da eleição. Então, veja, todo o raciocínio deles, os estudos, a teologia deles, em sua esmagadora maioria, não leva em conta a eleição e a predestinação. Entende? Por isso que eles criam essas teorias de que você tem que pagar o preço, você tem que sacrificar, tem que frequentar o templo, tem que fazer a sua parte, entre aspas, né, para você alcançar a vida eterna. Eles fazem isso porque retiram a eleição da história. Mas quando você encaixa a visão da eleição e da predestinação, que são visões bíblicas, quando você raciocina em cima delas, claro, você raciocina perfeitamente. E aí você entende que as obras más, na verdade, é uma consequência da existência do mal no mundo que vem da má semente, do joio. Percebeu, né? Então, vamos observar aqui Jesus falando dos frutos bons e maus. Quando o Senhor Jesus fala de frutos, ele fala quê? Do âmago, né? Ele fala do que vem de dentro, porque o fruto é isso, né, amados? O fruto é o que vem de dentro da árvore. Então ele fala da essência. Vamos observar isso aqui? Mateus 7, versículos do 16 ao 20. Vocês os identificarão por seus frutos. No contexto aqui, Jesus está falando dos falsos profetas. Consequentemente, ele está dando características da má semente. É possível colher uvas de espinhos ou figos de ervas daninhas? Olha o que o Senhor está dizendo. 17. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. 18. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. 19 e 20. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Você se lembra do conceito que eu apresentei nesses estudos recentes de eleição sobre essa questão de ser lançado no fogo? Isso é uma referência aos filhos da perdição, porque o fogo simboliza o juízo de Deus na Bíblia. E o juízo nunca foi direcionado aos filhos de Deus. Pelo contrário, Paulo disse que os filhos de Deus não foram destinados para a ira. E Paulo diz, os que estão em Cristo, né, e só está em Cristo quem é filho, não tem condenação para esses, os que estão em Cristo. Ora, se não há condenação, se antes mesmo do juízo já não havia condenação, evidentemente que o fogo nunca foi para os filhos. O juízo, o fogo, entre aspas, sempre foi para a perdição. Então a árvore má, que consequentemente produz frutos maus, foi lançada no fogo, no juízo. Portanto, é possível identificar as pessoas por seus frutos. Perceberam? É possível identificar as sementes por seus frutos. Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, vamos lá. Os filhos da salvação também não praticam, né, o mal eventualmente? Sim, amados, praticam o mal. Mas o Paulo revela o seguinte, que o mal que o Filho de Deus pratica não vem do âmago do Filho de Deus, vem da carne, vem do exterior. Então veja, aqui nessas passagens está sendo falado de âmago, de interior, de essência. Entende? Quando Jesus fala das duas árvores, ele está falando de duas essências. O fruto é o que vem de dentro. Tá? O Filho de Deus, dentro de si, tem o Espírito Santo, ele não tem o mal. Agora, por fora, nós temos a imagem do que é terreno. Então, o mal eventual que um filho de Deus pratica não vem de dentro dele, vem da sua carne. Por isso, inclusive, que o verdadeiro filho de Deus odeia o mal. Gente, o filho de Deus,
ele eventualmente pode fazer um mal devido a um deslize da carne, por exemplo, né? Ele não está atento, de repente ainda não recebeu a revelação do Evangelho, a direção total do Espírito. Ele é filho, mas ainda está sendo direcionado por alguma religião, ou até mesmo pelo ateísmo, o que quer que seja. Então a sua carne vai ter uma tendência maior a praticar o mal, mas ainda assim ele não aprova, porque a essência dele é boa, entendam isso. Árvore boa, árvore má, está falando de essência. Entende? Está falando de interior, do que realmente importa. No interior dos filhos de Deus há o bem, porque há o reino, porque há o Espírito de Deus. Só que eventualmente fazemos o mal por causa da imagem do que é terreno. Vocês estão entendendo a diferença? Olha só o que Paulo fala. Gente, Paulo fala isso claramente em Romanos capítulo 7, versículos do 15 ao 21. Não entendo a mim mesmo, pois, olha só, quero fazer o que é certo. Por que Paulo diz que ele quer fazer o que é certo? Porque isso está no âmago dele, na essência. E veja, o Paulo está falando aqui, e tudo que vamos ler agora, o Paulo está falando de maneira genérica. Ou seja, ele não está falando apenas dele. Ele está falando de todos os filhos de Deus, na verdade. O Paulo se coloca como centro ali do raciocínio, mas na verdade ele está falando de todos, percebe? Então ele fala, eu quero fazer o que é certo. Por quê? Porque nós que somos filhos, e Paulo também o era, né? Somos árvores boas. Então a nossa essência é boa. Eu quero fazer o que é certo, mas não o faço. Ué, irmão Cristiano, o Paulo está dizendo que ele nunca fazia o bem? Não, gente. Ele está falando, mais uma vez eu vou dizer, ele está falando de maneira genérica. Ele está falando de uma atitude genérica de todo ser humano, mas aqui em especial dos filhos de Deus, que querem fazer o que é certo, mas nem sempre fazem. A questão é essa. Vocês entendem, né? Em vez disso, eu faço aquilo que odeio. Perceberam o ponto aqui? Faço o que odeio. Gente, olha só, as árvores más, elas não odeiam o mal. Pelo contrário, elas sentem prazer no mal, porque o mal está em sua essência. Gente, veja, o Filho de Deus não é perverso em seu íntimo. E se ele pratica um mal porque a carne fez, ele odeia esse mal. Porque ele quer fazer o que é certo. Você acabou de ler comigo. Vamos seguir, 16 e 17. Mas, se eu sei que o que eu faço é errado, isso mostra que concordo com que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado. Olha aí. Mas o pecado que habita em mim. Todo o contexto aponta para o pecado sendo a carne aqui. Quando Paulo fala de pecado, ele está falando da carne e das obras da carne. Então ele fala, quem pratica isso é a carne, é ela que nos leva a fazer. Não sou eu que faço, a gente está percebendo? Por quê? Porque eu sou uma árvore boa e o meu interior é bom, a minha essência é boa. Mas se eu pratico um mal eventual, foi o pecado que praticou, foi a minha carne. 18. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, tá vendo? Em minha carne, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mais uma vez, né? Mas não consigo. Mais uma vez, irmão Cristiano, Paulo nunca fazia o que era certo? Ele nunca conseguia fazer o bem? Não, gente, mais uma vez, aqui é um raciocínio genérico. Ele está falando de maneira geral. Tá? Agora veja, a minha carne, nela não há nada de bom. Então a carne, gente, não é a nossa essência. A carne é só uma vestimenta carnal que nós temos. É a imagem do que é apenas terreno. Só que nós, filhos de Deus, não somos apenas terrenos. Temos a imagem do que é terreno, mas não somos apenas terrenos. Perceberam, né? 19. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado. O Filho de Deus não quer. A essência do Filho é boa. Mas, ainda assim, o faz. Por quê? Ele deixou claro no contexto. Por causa da carne. 20. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou o que o faz. Pegou?
Então, o fruto mau que eventualmente vem de um filho de Deus, não vem do seu âmago, mas da sua carne. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, que é a carne. 21. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. O mal, claro, é a natureza humana. Percebe? Então, veja, vamos lá. Nós vimos que há duas árvores que são as duas sementes, joio e trigo, etc. Né? Vasos de honra e de desonra. As obras boas, os bons frutos, foram predestinados por Deus para os seus, e os frutos maus são uma consequência da existência da má semente. Deus não predestinou o mal, ele não predestinou a má semente. É bom que isso fique claro, tá? Agora vamos falar então dos filhos da salvação. Quando estes praticam o mal, sabe o que acontece? O Senhor, por amor, corrige os seus filhos. A palavra revela que aquele que não é corrigido é porque não é filho. Entende? Então o Senhor corrige os seus. O Espírito Santo fala no coração dos seus. E fala muito até por meio da palavra. Então veja, aquele que é perverso e que é essencialmente perverso, aquele que ama o mal, e como há gente no mundo assim? É ou não é verdade? Como há pessoas perversas, psicopatas, que amam o mal, que amam a destruição, que amam ver as pessoas sendo pisoteadas, figurativamente falando, né? Pessoas que pisam umas nas outras por questões financeiras, por posições políticas, por posição no meio do trabalho, por exemplo, né? Quantas pessoas más você enxerga, gente? E você também enxerga pessoas muito boas. E às vezes a pessoa que é muito boa, ela nem é do evangelho ainda. De repente o evangelho nem vai chegar na vida dela. Pode chegar eventualmente, mas às vezes nem vai chegar. Mas a pessoa é da boa semente, ela já tem a vida eterna. É só a mente dela que não foi salva. Então muitos filhos de Deus têm a salvação da mente, como nós tivemos, porque o evangelho da graça chegou em nosso entendimento. Mas há muitos filhos que nunca terão essa salvação manifestada em sua mente. Tem apenas a salvação da vida eterna, que são manifestações diferentes. Já estudamos isto aqui, né? A salvação eterna e a salvação da mente. Eu vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre isso, sobre a salvação eterna e a salvação da mente. Tá? Então há muitos filhos de Deus que estão aí até no ateísmo, que estão no meio das religiões diversas, está no catolicismo, está no pentecostal, está nas chamadas igrejas tradicionais e por aí vai. São filhos de Deus, mas não tiveram a mente salva pelo evangelho verdadeiro. Mas são filhos e você percebe que são pessoas boas. Com certeza você convive com alguém assim, que é de uma religião, por exemplo, né, que não é cristã. Por exemplo, uma pessoa que é do candomblé, uma pessoa que é da macumbaria, que é uma pessoa muito boa. E aí você pensa, como é que pode, né? Uma pessoa que está no meio do sistema religioso ser uma pessoa tão boa. De repente é uma pessoa que está no meio de uma religião que é até dita do diabo, entre aspas, né? Há muitas religiões aí que o cristianismo diz que são religiões do diabo, né, que invocam o diabo, isso e aquilo. E às vezes você vê pessoas dessa religião que são pessoas absolutamente boas, de corações perfeitos. Isso acontece muito. Por quê? São pessoas da boa semente, mas a salvação não chegou aqui. A salvação no sentido do conhecimento, né? Não houve o despertamento para o evangelho. Pode haver. Se a palavra chegar, se Deus aprover, vai chegar na vida da pessoa. Mas independentemente disso, ela é da boa semente. Então ela tem uma essência boa. Agora, Deus, segundo a vontade dele, vai corrigir aquele que pratica o mal eventualmente. E se a pessoa insiste, Deus corrige e até açoita. Mas por que Deus faz isso? Porque ele ama os seus filhos. Agora, quem é da perdição, Deus não vai perder tempo, entre aspas, corrigindo quem é da perdição. Porque quem é da perdição não se converte. Entende? Quem é da perdição não quer fazer o bem. Então ele é perverso por natureza. Obviamente essa pessoa não tem a vida eterna e nunca terá. Entendeu a diferença? Por quê? Porque a obra é uma consequência de quem ela é, não é a causa. Então essa pergunta assim, mas tudo bem se os filhos já nascem salvos como você prega, irmão Cristiano, mas é aquele que pratica o mal. Ou ele pratica o mal porque o mal é a essência dele, e ele tem prazer naquilo,
E aí ele nunca terá vida eterna e Deus nunca vai corrigi-lo. Agora, aquele que é filho, Deus vai sim corrigi-lo. Isso está previsto na Bíblia, Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama. O Senhor não ama a perdição. Você se lembra daquele caso que nós já estudamos aqui, de Jacó e Esaú? Que Deus amou Jacó e odiou Esaú? Duas sementes. Salvação e perdição. Perceberam? Então Deus corrige o que ama. Então veja, a pessoa que faz uma obra má, vou repetir, ou ela é má na essência, e ela ama aquele mal que ela pratica, ela nunca vai ser corrigida porque ela não é amada por Deus, ou então aquele que, sendo filho, pratica o mal, principalmente se insistir no mal, Deus irá corrigi-lo, é isso que a palavra revela. Mas veja, não é uma questão de perder salvação. Ah, quem pratica o mal vai ser salvo? Se for filho de Deus, já tem a vida eterna e será corrigido. Se não for filho da salvação, se não tem a vida eterna, nunca vai ser corrigido e já está condenado. Perceberam? Vejam bem, amados, as boas obras foram preparadas para nós. As obras más restaram para a perdição. Não foram predestinadas, mas restaram como uma consequência da existência da perdição. Veja só o que Paulo fala, Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. O Paulo está falando de algumas pessoas ali que até diziam conhecer Deus. É aquela história que nós estudamos recentemente, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, têm herança no reino de Deus. Perceberam? No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, olha só, queridos, e reprovados para toda boa obra. Esses são da perdição, apesar de dizerem que conhecem a Deus. É o que Paulo está falando aqui. Mas são da perdição, a essência deles é má. Por isso eles são abomináveis. Gente, abomináveis. Isso vem de essência, tá? E, consequentemente, claro, são reprovados para toda boa obra. Gálatas 5:21. Aqui, no contexto, Paulo está falando das obras da carne. Ele começa a falar e relatar algumas obras, né, como exemplos, a partir do verso 19. Aí ele vem citando, as obras mais são manifestas, é isso, aquilo outro. Aí no 21 ele diz isso aqui, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque essas obras e todas as obras más, como eu disse, né, no versículo 19, o Paulo vai citando algumas das principais, mas ele diz depois, e coisas semelhantes a estas. Então todas essas obras más, elas são obras da perdição. Veja, esse versículo aqui sempre é utilizado pelo sistema para falar de perder salvação. Tá vendo? A palavra afirma, se você pratica, vai perder a salvação. O Paulo não está falando de perder salvação. O Paulo está falando das obras más que pertencem à perdição. E ele faz um alerta, ó, você é da igreja. Você está aqui ouvindo a palavra. Se você pratica essa obra, vai perder a salvação? Não, mas você vai ter consequência na sua vida. Porque além de ter a questão do galardão, existe o açoite de Deus e a correção de Deus. Então, o alerta de Paulo aqui não é que a pessoa ia perder a salvação. Não, que a pessoa ia ser açoitada. Ela ia colher as consequências das obras da sua carne. Aqui o Paulo está citando as obras que pertencem à perdição, gente. Entende? Ele não está falando que a igreja ia perder a salvação. A interpretação não é essa. Essa interpretação vem daquilo que eu falei para vocês, né? As pessoas retiram a visão da eleição, né? Tiram de lado e interpretam assim. Ah, o Paulo está dizendo, ó, se vocês praticarem essas obras, vão perder a salvação. O Paulo não fala isso. O que Paulo está dizendo? Olha, os que praticam essas obras e praticam como essência, né? Os que praticam essas obras, eles não herdam o reino. Por quê? Porque eles são da perdição. Essas obras, igreja, pertencem a eles. Então vocês, como igreja, não devem praticá-las, justamente por serem igreja. Agora, se vocês praticarem, obviamente vocês vão colher.
Percebe? Paulo ensina isso, até mesmo na carta aos Gálatas ele fala isso. No contexto, no capítulo 6 ele fala, tudo que o homem semear, ele também ceifará. Então o alerta de Paulo não é perder salvação. O que ele está dizendo? As obras da carne. Como eu falei, nós não somos a carne, nós estamos na carne. Agora Paulo fala, as obras da perdição, porque carne é perdição, são essas. Então ele começa a relatar. E ele diz, vocês como igreja, claro, vocês não têm que praticar isso aí. Agora, se praticar, vai ser açoitado, vai ser corrigido por Deus e vai colher as consequências do que você está plantando na carne. Entende? A perdição, gente, mesmo ouvindo a palavra, ela não rende bons frutos. Hebreus 6, do 4 ao 8. Nós lemos semana passada, eu vou reler essa passagem. Ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que hão de vir. Olha só, Paulo está falando de pessoas que experimentaram a palavra, o dom celestial. Olha o que ele fala depois. 6. E caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Porque, na verdade, abençoados, no fundo, essas pessoas nunca se arrependeram. Porque o cair é da perdição. A perdição é que cai e não volta mais. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. 7. Agora observem aqui o detalhe. Pois a terra que absorve a chuva, o que é a terra? A terra aqui é uma figura do coração ou da mente, tá? Vamos entender assim. Então, o coração que, biblicamente, coração é a nossa mente, né? Então, a mente, o coração que absorve a chuva. O que é chuva, irmão Cristiano? Chuva é água. E a água representa o que na Bíblia? A palavra de Deus. Então, vamos ler a metáfora com esse raciocínio. Pois o coração que absorve a palavra, que recebe a palavra, que cai frequentemente, a chuva que cai frequentemente, ou seja, a palavra que é pregada, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, olha só, recebe bênção da parte de Deus. Essa terra é a terra boa. Essa terra que absorve a chuva é a terra, é o coração dos filhos de Deus, é o coração da boa semente. Agora veja o 8. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas. Perceberam? Mesmo ouvindo a palavra, mesmo participando do dom celestial, como o texto fala aqui no início, o coração dessas pessoas, a terra delas, entre aspas, produziu o quê? Espinhos e ervas daninhas. Ou seja, a essência dessas pessoas é má. Elas ouviram a palavra, participaram do Espírito. Ou seja, participaram da igreja, ouviram a palavra, estavam ali na comunhão. Esse é o ponto aqui. Só que essas pessoas caíram, regrediram na fé, abandonaram a fé. Isso aqui, no contexto, gente, é voltar para a lei. Em outras palavras, é isso. Voltaram para a lei, estavam ali na igreja, mas voltaram, regrediram, abandonaram ali a congregação, regrediram na fé. Então aquelas pessoas produziam espinhos e ervas daninhas, né? Essas pessoas então são inúteis e logo serão amaldiçoadas. E foram, né? Seu fim é ser queimada. Mais uma vez aquele conceito do fogo, né? Por quê? Porque o fogo é o juízo e o juízo era para aqueles da perdição. Então aqui, como nós vimos semana passada, estamos vendo hoje de novo, nesse texto aqui, nesse trecho, não está sendo falado de perder salvação. Não tem isso. Aqui está falando de dois tipos de corações. O coração que absorve a palavra, que é a água, né? A terra que absorve a água, é o coração que absorve a palavra e rende bons frutos. É a boa árvore, que nós vimos lá no início de Jesus falando, né? Agora, aqueles que mesmo ouvindo a palavra, que diziam Senhor, Senhor, produziram frutos maus. Ou seja, eram árvores más, eram joio no meio do trigo. Perceberam? Então não tem essa de perder salvação. Não existe esse conceito. Não existe o conceito de perder salvação. Não existe o conceito de que as obras más vão tirar a salvação. Não. As obras más são uma consequência das pessoas que são más por essência. E o filho de Deus que pratica o mal, ele é corrigido por Deus. E o filho, mesmo praticando, ele não aceita o mal. Você viu Paulo falando. Ele não aceita, ele não gosta, ele não tem prazer naquilo.
O filho verdadeiro, ele até pode praticar o mal por causa do pecado que habita na carne, né? Por causa da natureza humana. Mas ele não ama e ele vai lutar contra aquele mal. E Deus vai o corrigir pela palavra e assim vai. Esse é o filho da salvação. Então não tem perder salvação. E os perversos são perversos por natureza. Já estão condenados. Percebe? O fim deles é a destruição eterna. Ponto. Percebe, amados? Então, você que tem essa dúvida, ou tinha, eu creio que você já não a tem mais, fique com isso na sua mente. Os perversos, que têm obras más e que têm prazer nisso, eles já estão condenados. E os filhos de Deus não, têm as boas obras e se praticam o mal vão ser corrigidos por Deus, porque Deus os ama. É simples assim. Agora, não tem essa história de perder salvação. Tá? Eu quero encerrar com Tito, capítulo 2, verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós, Jesus, né? A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, os eleitos, né? Olha só, uma das principais características dos eleitos, do povo de Deus, é um povo zeloso de boas obras. Perceberam, abençoados? As boas obras foram predestinadas para os filhos. As obras más são uma consequência da existência do joio. Deus não as predestinou, mas elas existem porque o joio existe. E se um filho de Deus inadvertidamente pratica o mal, ele vai ser corrigido, mesmo porque ele não ama aquele mal que ele pratica. Este é o conceito das obras na palavra. Não existe perder salvação. Não existe essa história de que a obra boa traz salvação, a obra má atira. Não, as obras são uma consequência de quem nós somos. Amém? Amados, esse raciocínio é maravilhoso, nos liberta desses medos de perder a salvação. Esse raciocínio nos faz compreender por que nós não amamos as obras más, ainda que eventualmente pratiquemos uma ou outra. Nós entendemos porque nós não amamos, não queremos andar nelas, porque a nossa essência é a essência de Deus. É o Espírito Santo, é o reino de Deus dentro de nós. Louvado seja o Senhor por isso. Glória a Deus.